Sejam bem-vindos à Farofa Geek, eu sou a Bu e hoje a gente vai fazer uma análise com spoilers do filme O Esquadrão Suicida, comentando também a cena pós-créditos. Primeiro eu vou analisar aqui com spoilers os tópicos que eu considero os principais tratados lá no filme, então já fica aqui o aviso que esse vídeo vai ter spoilers. E depois, mais lá na frente, a gente vai falar sobre a cena pós-créditos. E se você curte análise sobre as obras da cultura pop, já se inscreve aqui no canal e assina o sininho de notificações. I'm not joining your Suicide Squad. We'll see. Esse filme mostra muito bem como um diretor faz toda a diferença. Apesar de ter uma vibe debochada e irreverente que também já tinha no Esquadrão Suicida de 2016, esse filme aqui, ele é totalmente diferente. É um grande acerto do James Gunn e não é à toa que ele está sendo um sucesso tanto de crítica quanto de público. E a melhor forma que eu definiria esse filme é um Guardiões da Galáxia, só que para maiores de 16 anos. Porque é tão irreverente quanto, tão cheio de piadinha no timing certo quanto, só que é bem violento, lembra bastante The Boys. E o que é mais legal do filme é que o James Gunn, ele usa esse tom de humor, esse tom irreverente para dar umas alfinetadinhas, sabe? Ele dá umas alfinetadas no governo americano, ele dá umas alfinetadas na galera que acredita que racismo reverso existe. Essa cena, inclusive, é sensacional. Quando o personagem do Idris Elba, ele fala pro Peacemaker por que raios ele tá de cueca, e ainda por cima uma cueca branca. E aí o Peacemaker fala, Pô, cueca branca? Qual o problema? Isso é racismo. do tipo, só porque é branca tá ruim? Gente, eu não sei vocês, mas eu morri de rir dessa cena de racismo reverso. Now that's just racist. Isso que é muito legal no James Gunn. Ele consegue fazer esse tipo de alfinetada, transformando a obra em algo politicamente incorreto, sem ficar maçante, sem ficar bandeirando demais. Não, é realmente engraçado mesmo. São situações que ficam muito divertidas. E faz a gente também refletir, né? Faz a gente fazer também uma autocrítica. Antes de falar do que pra mim foi a coisa mais bacana da obra, essa questão autocrítica americana, eu queria falar também da Arlequina. Guys, sorry I'm late. Had to go number 2. Good to know. A Arlequina, lógico, ela tem aí um papel muito importante nesse filme, não somente porque a gente já tinha um apego emocional com a personagem por conta do Esquadrão Suicida 16, já que ela e o Rick Flag, eles são os dois personagens que apareciam no filme original e estão voltando agora para esse papel, e também porque a Margot Robbie é a Margot Robbie. Ela tem aí um carisma, né? Ela tem uma aura, ela entra no ambiente e todos os olhos se voltam para ela, né? Ela faz uma Arlequina muito divertida, porque eu acho que o principal desafio aí da Arlequina é você interpretar a Arlequina de uma forma que ela não caia no estereótipo da mulher burra, ou pior, no estereótipo super pejorativo da loira burra. Só que a Arlequina ela não é burra, pelo contrário, ela é muito inteligente, só que ela é meio da pá virada. Ela faz as coisas de uma forma um pouco caótica, ela não se importa muito com as consequências. Ela enxerga o mundo com esse olhar muito ingênuo muitas vezes e ao mesmo tempo bem doido, assim, bem maluco, bem único. E ela faz isso de uma forma muito graciosa e convence muito a gente que ela não é burra. Ela só tem uns parafusinhos a menos. If you cough with that covering your mouth. O que eu gostei muito desse filme é que ele continua o desenvolvimento da personagem que veio lá do Esquadrão Suicida de 2016, passou por Aves de Rapina até chegar aqui. Apesar desse filme ser meio que um reboot pra fazer a gente esquecer do fracasso do filme de 2016, Ao mesmo tempo que tem dois personagens que apareceram no filme, né? Como eu falei, a Arlequina e o Rick Flag. o filme ele não anula totalmente a construção desses personagens. Então a Arlequina, ela vivia um relacionamento muito abusivo e muito tóxico com o Coringa fracassado do Jared Leto lá em Esquadrão Suicida de 2016. Ela passa por um processo de desconstrução desse relacionamento tóxico lá em Aves de Rapina. Inclusive a gente tem um vídeo no canal aqui sobre o filme, vou deixar aqui em cima pra quem quiser acessar. E essa emancipação dela continua aqui no filme em uma das cenas que eu achei uma das melhores, com certeza. A Arlequina tá lá num beco sem saída, ou melhor, num fosso sem saída, presa, prisioneira, até que ela é resgatada por um cara que é um bambambam do lugar que eles estão, do país fictício. Ele resgata a Arlequina, eles passam um dia inteiro juntos, acham que já conhecem tudo um sobre o outro. Ela começa a morrer de amores por ele, até que no final do dia ele pede ela em casamento. Antes de falar desse pedido de casamento, eu tenho que falar que é aqui que começa a alfinetadinha nos americanos, né? Porque esse cara começa a falar, não,
não, você é muito popular, Arlequina. Eu quero casar com você, eu não vou mentir pra você. Eu me apaixonei. Assim, você é incrível. Só que, inicialmente, o plano era me casar com você, porque a galera aqui é um pouco conservadora, sabe? Eles não aceitam um governante sem uma esposa. Eu tinha que me casar. Só que você é uma pretendente incrível, porque você é renegada nos Estados Unidos. O país te odeia. E é por isso que você é tão importante pra gente. A gente quer se liberar das amarras do imperialismo norte-americano. Então, nada melhor do que eu mandar essa mensagem para os Estados Unidos do que me casando com alguém que foi renegada de lá, uma criminosa que eles odeiam. De cara, eu já adorei essa alfinetada. Mas continuando, ele pede a Arlequina em casamento, só que ele começa a falar todas as coisas que eles vão fazer juntos. E algumas delas envolvem torturar e executar prisioneiros políticos. Qualquer pessoa que se insurgir contra o sistema, e não só a pessoa, a família da pessoa, as criancinhas, os filhos, os netos, os pais. Enquanto ele tá lá divagando, a Arlequina maravilhosa, ela pega uma arma e dá um tiro no cara, extermina o cara. E essa cena é perfeita porque ninguém tá esperando que isso aconteça. É realmente uma grande surpresa. Só que quando ela começa a justificar, faz todo sentido o ato louco dela. Porque ela começa a falar que o último relacionamento que ela teve, puxando aí o filme Esquadrão Suicida e o relacionamento dela com o Coringa, ele era um relacionamento abusivo. Foi um relacionamento muito tóxico e ela sofreu demais na mão do cara. E ela aprendeu que ela tinha que observar os alertas, né? Em inglês eles chamam de flags, seriam os alertas vermelhos. Os sinais de que ela estaria entrando em uma cilada. E ela divaga e fala, bom, o cara falar que ele vai assassinar e exterminar criancinhas, acho que pode ser considerado um sinal. Então, assim, sensacional a Arlequina não aceitando engolir mais o sapo de ninguém e não aceitando virar marionete de um cara claramente abusivo, manipulador e, no caso, assassino de criancinhas. I can't believe this thing had a bullet. E antes da gente entrar na cena pós-créditos, vamos falar do que eu achei o mais legal do filme, que foi essa autocrítica dos americanos, né? De você admitir que o seu governo não é muito legal e que, historicamente, ele cometeu muitas atrocidades. No filme, a gente descobre que essa Força-Tarefa X, que é o Esquadrão Suicida, eles foram levados para essa ilha não para salvar o mundo de uma invasão alienígena, não para destruir arquivos para que a pesquisa daquele cientista maluco se perdesse. Não! Na verdade, o interesse do governo americano era muito egoísta. O que eles queriam era esconder o fato de que os Estados Unidos tinham financiado esse projeto. Foram os americanos que tinham descoberto esse ser alienígena lá na época das viagens espaciais, quando os homens estavam indo para o espaço, e os americanos descobriram esse ser alienígena, trouxeram para a Terra, não quiseram sujar o quintal de casa. Lógico, né? Você não vai sujar o lugar que você come. Então falaram, olha, tivemos uma ideia. A gente vai financiar esse projeto dentro dessa ilha insignificante. Não é território mesmo, se explodir alguma coisa, se eles se matarem, são só pessoas insignificantes pra gente. Só que ficou ruim pro lado deles, porque o governo que apoiava os Estados Unidos foi deposto. A gente vê lá no início do filme que a família toda foi enforcada e agora eles têm um novo déspota no poder. E esse cara, ele tem muitos problemas, como assassinar criancinhas. Mas o que ele tem ali que serve como uma autocrítica pros americanos é que ele é totalmente anti-americano, ele é anti-imperialista. Então, quando a coisa começou a ficar ruim pro lado dos Estados Unidos, eles mandaram essa força-tarefa lá, não porque eles são bonzinhos, mas porque eles queriam esconder esse passado sombrio de financiar uma arma terrorista, né? Que nas mãos de pessoas erradas, esse ser alienígena, ele vira uma arma. E parando pra pensar, gente, faz todo sentido, né? Porque se eles quisessem só ajudar e salvar o mundo, eles não iam mandar o Esquadrão Suicida, eles iam mandar o exército, né? Eles estariam legitimamente no território dessa ilha aí. Não ia ser uma força-tarefa formada por prisioneiros pra fingir que os Estados Unidos não tem nada a ver com a história. Let's meet your team. A forma como essa história é contada, ela é muito boa e a crítica se torna maior ainda na figura do Peacemaker, que é o personagem do John Cena. Porque o Peacemaker, ele é um patriota, me lembrou muito, inclusive, o Capitão Pátria, só que bem menos psicopata e mais aceitável socialmente. Só que ele é um cara muito patriota e o que ele quer é a paz acima de tudo. Só que não importa se para ter a paz acima de tudo, ele vai ter que exterminar
quantas pessoas ele precisar. Se ele precisar matar o mundo inteiro pra garantir a paz mundial, é o que ele vai fazer. É meio que um Thanos, né? Quase que um Thanos ali. O Thanos estava mais preocupado com os recursos do mundo, mas não deixa de ser uma paz, né? Então achei muito bacana colocar esse cara, o super patriota, pra acabar se tornando um vilão ali no filme, no final. Porque enquanto todo mundo quer pegar esse disco rígido e não entregar pra Amanda, personagem da Viola Davis, ele é o único que quer. Ele quer completar a missão, porque ele fala que se vazar essa informação de que os Estados Unidos estavam financiando essa operação, isso é causar guerra. E o que ele quer é parar a guerra. Ele só quer paz. E se ele tiver que passar por cima de coisas antiéticas, imorais e exterminar todo mundo para manter a paz, ele vai fazer. Olha aí novamente uma crítica a essas nações super patriotas e imperialistas que querem a paz a qualquer custo, mas só passando por cima de outras nações e de outras pessoas. Inclusive, já comenta aqui embaixo se você também curtiu essa parte, se você achou que foi sensacional essa alfinetadinha aí nos americanos. E a gente ri dessa crítica, ela é muito legal, porque o James Gunn, ele é americano, ele tá meio que se zoando e zoando o próprio governo e a própria nação dele. Então é como se todo mundo tivesse autorizado a rir disso. E isso que eu acho muito bacana, nas mãos erradas, isso poderia virar algo politizado demais, mas o James Gunn, ele consegue transformar na medida certa. Ele faz aquela alfinetadinha, mas coloca muito humor, coloca um clima irreverente e fica tudo muito, muito divertido. I was happy, floating, staring at the stars. Vamos falar agora da cena pós-créditos e o que isso representa pro futuro da DC. Eu não tô falando daquela cena que aparece aquele bicho que eu esqueci o nome, né? Fuinha, guaxinim, sei lá, aquele bicho estranho. Não, se você não viu a cena real pós-créditos, procura na internet antes de ficar aqui nesse vídeo. Eu tô falando da cena em que o pessoal que trabalhava com a Amanda chega no hospital e começa a falar: não, a gente achou que ele tinha morrido, mas a gente trouxe ele pra cá, o coração ainda tava batendo. E nessa hora, eu achei que eles estavam falando do Rick Flag. E quando eu olhei ali o cara deitado, confesso pra vocês que eu achei que fosse o Rick Flag. Porque eu não sei vocês, mas eu acho o John Cena e o Joel Kinnaman muito parecidos. Um só tem mais tatuagem que o outro e o outro é muito bombadão. Mas eu acho eles, assim, de perfil muito idênticos. E como ele tava ali todo cheio de atadura e na cama de hospital todo coberto, eu não consegui identificar muito se era o Peacemaker ou se era o Rick Flag. Mas aí eu saí do cinema, pesquisei na internet e sim, é o John Cena. No caso, o Peacemaker que tá deitado e vivo. O que significa que, infelizmente, o Rick Flag, ele morreu mesmo. Eu fiquei triste, achava ele bom, eu achava ele um cara bacana. Bird. Now it. Stay off the comp. Algumas pessoas começaram a questionar na internet se o fato dessa cena pós-créditos existir não seria uma brecha para um Esquadrão Suicida 3. E não é que o Esquadrão Suicida 3 nunca vá acontecer, mas é improvável que essa cena pós-créditos tenha a ver com ele. Essa cena, na verdade, ela pode dialogar mais com o seriado Peacemaker, porque vai ter uma série com o John Cena lá na HBO Max, que já foi confirmada. Eu não tô entendendo muito bem ainda a pegada dessa série, porque pra mim o Peacemaker, ele não é nem um anti-herói, ele é um vilão mesmo. E aí tem uma série dele, eu confesso que eu tô curiosa pra ver onde é que isso vai. E pra mim essa cena pós-crédito, ela aponta muito mais nessa direção da série do Peacemaker do que abrir brecha pra Esquadrão Suicida 3, porque o James Gunn, ele tem outros projetos pela frente. E um deles inclui Guardiões da Galáxia 3. Então ele não teria tempo tão cedo na agenda dele para se envolver em um outro projeto. Além disso, o James Gunn já deu entrevista falando que se ele fosse fazer um Esquadrão Suicida 3, ele não ia fazer o mesmo esquema de rebootar tudo, pegar um bando de vilão novo para matar metade deles no filme e ser novamente esse esquema meio Mercenários. Vocês já viram o filme Mercenários do Stallone? Que alguém chega lá, reúne uma galera malvada, aí fala: eu tenho uma missão aí pra vocês. Aí eles vão, fazem a missão e todo mundo vai embora. Não, James Gunn falou que se tiver um Esquadrão Suicida 3, vai ser uma outra história que ele já tem até mais ou menos alguma ideia sobre como seria. Mas seria algo completamente diferente em termos de trama. O que eu acho que faz todo sentido, né, gente? Porque a gente tem que lembrar que esse filme termina com o personagem do Idris Elba, que, gente, me deu branco total agora, eu esqueci o nome dele, subornando a Amanda e falando que eles têm que ser deixados em paz. Porque se esses prisioneiros forem caçados pelo governo americano, ele vai vazar o que tá no disco rígido pra todo mundo.
E aí todo mundo vai saber o que o governo americano financiou. Então, assim, todo o poder que a Amanda teria de obrigar esses prisioneiros a fazer uma missão suicida não existe mais. Agora o poder tá na mão dos prisioneiros. Eles que estão manipulando ela. Além disso, a Margot Robbie, ela já falou em entrevista que tá querendo umas fériasinhas da Arlequina, porque ela é uma personagem que demanda muito, esgota a pessoa. Ou seja, a gente não veria a Arlequina se tivesse um Esquadrão Suicida 3 imediatamente. Oh my God, we've got a freaking kaiju up in this shit! Mas me conta aqui o que você acha. Você acha que essa série Peacemaker vai ser boa? Você tá ansioso pro Esquadrão Suicida 3? Deixa aqui nos comentários. E não se esquece, se você curte análise e teorias sobre as obras da cultura pop, já se inscreve aqui no canal e assina o sininho de notificações. Essa é uma forma gratuita de você ajudar a gente se você curte o nosso trabalho. Um beijo e até a próxima!